E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Agora eu entendi porque a minha webcam não estava aparecendo, tá? Só um segundinho aqui. Estava aberto ali. Já aproveito e já... Isso, já aproveito e já dou um aviso aqui para vocês. Lembrando, hoje à noite, tá? Hoje à noite, dia 22, às 20 horas, live no canal, tá? Uma live aí. Geralmente eu faço as lives só dia de sábado, mas eu vou fazer hoje, tá? Porque eu quero conversar algumas coisas com vocês, né? Chegou gente nova no canal e eu quero deixar algumas coisas bem claras, né? Porque eu sei que o pessoal vai se assustar um pouco com o conteúdo, então já quero evitar algumas coisinhas, né? Se possível for, tá? E mostrar também, tipo assim, o gado é uma coisa maldita, né, velho? Gado é uma coisa maldita, o tipo de comentário, o tipo de lógica que se usa para tentar calar uma pessoa, é um negócio absurdo, tá? Lembrando, mais uma vez, pessoal, sempre dê uma olhada na aba comunidade, no que eu posto aqui, o que eu recomendo para vocês dar uma olhada, tá bom? Não se esqueça disso, lembrando também, quem quiser dar uma força no canal, tá a nossa chave Pix aí na descrição, tá? Do vídeo, aqui, ó, é o meu e-mail, tá bom? Mas eu abri aqui para fazer um react, tá? O Cacatua me recomendou dar uma olhada aqui, ó. Gidão, você assistiu ao podcast do A Deriva? Não assisto, tá? Não assisto, não gosto desse cidadão aqui, eu já vi quem é. Eu não assisto, entendeu? Então, assim, vamos lá. A Deriva com o Renato 38. Não gosto desse tipo de nome também. Então, não sei se vai sair alguma coisa boa. E é um ótimo vídeo, recomendo você ver. Beleza. Cara, se for para assistir a live desse pessoal, eu não assisto, cara. Tá? Live com mais de uma hora pode ser o assunto que for. Eu simplesmente, para mim, depende. Eu já assisti coisas grandes, já, mas cara tem que me segurar muito, entendeu? Eu assisto direto conteúdo de 1 hora e 20, por aí. Pra mim tá ótimo, então de um filme tá bom. Mas que isso aí eu não gosto muito de acompanhar, não. E olha que tem que ser um canal que eu goste, tá? Porque se não for também, aqui ó, 3 horas, não dá, né, cara? Pelo amor de Deus. Ninguém conversa nada muito útil por 3 horas direto assim, tá? Bom, mas eu vi os cortes aqui e eu achei esse corte interessante. O convidado afirma que Jesus era amigo e tal. Não gosto dessas afirmações, não gosto. Eu posso usar um exemplo da vida de Cristo, da vida dos apóstolos, mas eu nunca vou dizer que ele era tal coisa. Ainda mais uma coisinha que surgiu mais de 2000 anos depois, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá? Ele pode ser um exemplo pra gente, mas eu não gosto de estar rotulando, principalmente Cristo, dessa forma. Tá certo? Então, lembrando, pessoal, mais uma vez, tá? Mais tarde à noite a gente vai ter uma livezinha aí no canal, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá a velocidade aqui, porque eu costumo... tá aqui embaixo. Tá, beleza, eu vou dar uma Quem define o Bitcoin publicamente vai ser perseguido 100 vezes mais do que os judeus. Quem tem Bitcoin, quem define o Bitcoin publicamente vai ser perseguido 100 vezes mais do que os judeus. O problema, como eu falei aqui a você, é que... Cara, pelo amor de Deus, né? Eu sei onde é que os caras tiram. O Bitcoin já é mainstream, o Bitcoin já é do sistema. Toda moeda digital é do sistema. O que pode acontecer com o Bitcoin é o seguinte: deixar de existir, tá? Sistematicamente. Tem corretoras que já têm defendido, na realidade, a regulamentação do Bitcoin. Em alguns países, o Bitcoin já existe uma certa regulamentação para o Bitcoin. Então, cara, não é uma moeda né, como se era defendido antigamente, a moeda da liberdade, a moeda do anarcapitalismo e tal. Quem é que compra e vende Bitcoin? Quando é que vocês vão conseguir isso? Né? O valor do Bitcoin, de certo modo, se você comparar no pico dele, hoje derreteu. Tá? Claro, vale bastante ainda, mas não vejo como segurança não, tá? Eu realmente nunca fui entusiasta de criptomoeda. Nada que fique 100% no digital eu gosto. Nada, nada, entendeu? Mas enfim, o mundo caminha para isso, né? Mas discordo totalmente que se o cara usa Bitcoin vai ser mais perseguido que judeu. Meu Deus do céu. De onde o cara tirou isso, hein, velho? interesse dos governos que o Bitcoin deixe de existir. Agora é do interesse dos governantes que deixe de existir. Como? Eu não vejo nenhum governo sinalizando contra o Bitcoin. Sinceramente. Na realidade, você tem governos que têm aderido ao Bitcoin. Né? Mas... de voto, caixa 2, tráfico de drogas e tudo mais. Eles vão dar testa nessa galera? Não. Eles querem ter como receber isso em outro lugar. Ele vai querer proibir o Bitcoin pra você, que é o escravo dele, né? Isso agora, lá no paraíso fiscal, na offshore, ele vai querer continuar como a China. A China proibiu a mineração, continua 30% da mineração do mundo lá. O Irã mata o cara. Os caras 7... porque a China tinha a maior rig de mineração do mundo, né?
E não foi bem que a China proibiu, não, tá? É outra desinformação aqui. Sim, a China ela não é tão simpática à mineração, mas não é que a China proibiu de fato. O que acontece é que o Ethereum mudou o seu mecanismo, né? Ele saiu de prova de trabalho para outro tipo de mecanismo, tá? Que eu esqueci o nome agora, e simplesmente não faz mais sentido. E vamos dizer que boa parte da mineração de criptomoedas era por conta do Ethereum. Então, como o Ethereum mudou a forma de fazer isso, tá? Então você teve uma quebra gigantesca na cadeia de produção de moedas digitais através da mineração. Então não fazia mais sentido. Então as rigs começaram a ser desfeitas por conta disso. Não foi por perseguição de governo, exatamente porque a China não queria, não, tá? Tanto que continua, eles continuam. Tem gente ainda que minera uma coisa ou outra, entendeu? Então assim, não sei, essa informação aí tá meio estranha, tá? É claro, ele deve entender de Bitcoin mais do que eu, mas eu tô falando que do que eu tenho visto e eu acompanho uma coisa ou outra, na realidade a mineração caiu foi porque o Ethereum mudou o seu sistema de mineragem, né? Vamos dizer assim. Ele saiu de prova de trabalho, ou seja, de ter máquinas e pessoas movimentando, minerando essa moeda, para o outro sistema que eu esqueci o nome agora, que tem um nome meio complicado. Na mineração do mundo tá lá. Por quê? Você acha que os políticos lá não querem ter um plano B com uma moeda porcaria se diluindo? Você acha que a primeira coisa que o jogador de futebol faz quando ganha dinheiro é comprar uma loura, não é isso? Não é isso que ele faz? Casar com a loura? A primeira coisa que o chinês faz quando ele ganha dinheiro e poder é mandar um filho pro exterior. Porque ele sabe, como todos os regimes na China nos últimos 5 mil anos, quando cai, morre todo mundo. Até os primos de segundo grau de mal estavam mortos em menos de um mês, não é isso? Ele sabe que na hora que o Xi cair, todo mundo ligado a Xi tá lascado. Cara, sinceramente, esse cara tá falando coisa com coisa aqui já, tá? Eu nem vou, eu quero que ele entre aqui na questão de Jesus, mas Não é isso? No último congresso lá, Xi humilhou publicamente e prendeu o cara que botou ele lá, não é isso? Não foi isso que ele fez? Stalin deu uma dessa aí. E ainda fica usando os outros para confirmar uma coisa que parece que só ele sabe, porque Também, né? O Stalin fez várias dessas, né? Stalin miserável. Stalin imprimia jornal falso pra dar o cara no final da vida pra ele tomar decisões. Ninguém nem respeitava, ninguém chegava perto do Lenin no final, que não fosse da patota dele, né? É isso. Tem um capítulo do livro do talvez o único economista de verdade a ganhar o Nobel, Don Ramit Hayek. Tem um livro dele que tem porque os piores tendem a ganhar as eleições. Mais uma vez, a economia da servidão. Vale a pena a leitura desse livro. Porque o povo é burro, na real. lê Gottfried Feder, cara. Você quer um bom economista? Né? Na verdade, as pessoas aprendem. É um problema questão de objetivo. A maioria das pessoas não são. A maioria dos homens A escravidão pelos juros. na nossa sociedade são mulheres mentais. E a maioria das mulheres são crianças mentais. É isso. Não existe mais pessoas. Vale a pena a leitura desse livro. Porque o povo é burro, na real, né? Na verdade, as pessoas aprendem. É um problema. Aí é que tá a questão, cara. O povo é burro, mas não significa que quem tá lá em cima informando é inteligente também. Esse é o problema, né? Porque hoje no mundo, assim, ou você é um burro mais esperto, ou é aquele cara malandro que usa a burrice do povo contra eles mesmos, né? E o povo gosta também de ser burro, porque quando você vai informar o povo não quer saber, né? Dá dor de cabecinha logo. Questão de objetivo. A maioria das pessoas não são. A maioria dos homens na nossa sociedade são mulheres mentais. E a maioria das mulheres são crianças mentais. É isso. Não existe mais um conceito de honra. É muito difícil. Não tem motivação pra uma mulher ser honrada. Não tem mais. É muito difícil. Rapaz, esses caras falar em conceito de honra, eu tenho muito que conhecer o que é que esses caras falam nas ideias deles aí, tá? Então, para falar esse conceito de honra, assim, o que é que seria honra, né? Porque um cara que é muito focado no dinheiro, dificilmente ele tem um conceito de honra bem acurado, tá? Aí você chega e fala mal do MGTOW, o cara é viado, não quer casar. Meu irmão, o MGTOW não é uma filosofia. O MGTOW é um meio de vida, é um modo de vida, é o modo de vida de Jesus. Jesus quis casar. Jesus colocou vagina como meta. Bom, aí a questão de você usar Jesus nesse contexto aí é que a missão de Jesus era uma coisa bem específica e não envolvia relacionamentos humanos, tá? Não era uma necessidade. Então, não é que Jesus abdicou disso ou não quis isso é porque realmente não estava no cronograma de Jesus isso. Eu poderia usar como exemplo os apóstolos, tudo bem, tá? Os apóstolos sim, e o próprio Jesus vai falar lá daqueles que escolheram ser eunucos pela obra de Deus, tá? Mas eu não colocaria Jesus como exemplo disso aí não, porque o exemplo de Jesus é muito superior a isso, tá? Da vida dele. Os santos, eles eram todos MGTOW praticamente, não é isso? Não existe uma filosofia MGTOW. Se Jesus foi claro. Tô entendendo o que ele quer dizer. Eu tô entendendo o que ele quer dizer. Mas eu acho que usar o termo MGTOW para aquela época qual é a palavra? É um anacronismo, tá? O que seria essa ideia do anacronismo? Tu pega uma ideia moderna e tenta aplicar essa ideia como se as pessoas de antigamente fossem entender ou vivessem já essa ideia antes mesmo de ela existir. Tá errado, você não pode fazer isso.
Você pode dizer assim, era parecido, dava a entender algo próximo ao MGTOW, mas não é, porque assim, porque é totalmente diferente do MGTOW, tá? Eu defendo, uso os exemplos deles, mas eu jamais vou dizer que era MGTOW, porque o motivo era outro. Qual era o motivo que os santos não se casavam? Para se focar na obra de Deus. Não era exatamente que eles viam um problema na mulher, que o sistema da época era complicado. Então, assim, quando a gente vai explicar do ponto de vista ambiental qual é o problema de se casar hoje, a gente vai explicar todo o contexto social, jurídico, né? A gente vai explicar isso. Moral, entendeu? Intelectual. A gente vai explicar todos esses contextos e mostrar que o porquê casar hoje não é uma boa. Mas na época você não existia isso. Então por isso que é um anacronismo você tentar comparar o que era antes com o que é hoje. Entendeu? A gente não tinha a misandria, a gente não tinha todo esse sistema ginocêntrico construído, a gente não tinha essa cultura, tá, do empoderamento, feminismo, né, direitos iguais. Você não tinha essas coisas antigamente. Então, o único e simples motivo que os apóstolos e os discípulos, no geral, não casaram é simplesmente para se dedicar à obra de Deus. Não é que eles viam algo de fato ruim, tá? O único que você vai ver ali que tinha uma opinião mais crítica acerca do casamento, vendo sim até como algo meio que maléfico até certo ponto, é o apóstolo Paulo. O restante eles não vão trabalhar nessa ideia. Eles vão trabalhar na ideia de que o celibato era bom, né, do ponto de vista de você se dedicar. Mas quando se tratava de um obreiro local que ia ficar ali dando assistência à população, já eles recomendavam casar. Entendeu? Então, por isso que é um anacronismo ele tentar emplacar essa ideia de que Jesus era migtal. Não era. Porque o migtal, ele pressupõe um pensamento. Ele pressupõe um pensamento. Qual seria esse pensamento que eu já citei? As questões jurídicas, as questões, né, sociais, né, as questões de movimentos e tudo mais. Então, não é o mesmo motivo, é uma informação errada, tá? Eu acho que não deveria usar esse termo aqui para explicar os homens de antigamente. Tem homens que se encaixariam no MGTOW? Tem. De antigamente tem. Você vai pegar o próprio Schopenhauer, ele vai se encaixar. O Santo Agostinho, ele vai se encaixar, tá? Porque o Santo Agostinho, ele se abdica de relacionamento, nenhuma visão, sim, mais carnal da coisa, de ele explicar que aquilo carnalmente era ruim e tal. Ele vai explicar as seduções da mulher e tal. O budismo também tem muita coisa assim, mas a questão ali de Jesus e dos apóstolos, ele não entra nessa seara. Talvez, como eu falei, você puxa ali o apóstolo Paulo, mas mesmo assim Paulo tinha outros motivos mais espirituais concernente a isso aí. E o nosso motivo é mais emocional e material do que espiritual. Apesar que eu coloco muita questão espiritual, porque uma mulher perturbando a cabeça do cara, obviamente ele não vai ser um homem espiritual nunca. Uma mulher que deitou com 4 homens nunca vai ser esposa de ninguém. Tem mulher pra maioria dos homens ou não tem? Tem mulher decente pra maioria dos homens? Nesse Na ponto de história vista, da não. humanidade, Mas por quê? 80% dos homens não reproduziram e mais de 80% das mulheres reproduziram, que é exatamente a mesma proporção de curtida no Tinder. Aí pega. Bom, esse número é um tanto que questionável, mas enfim, eu não vou entrar no mérito da questão, tá? Eu não vou entrar no mérito da questão. Sim, a maioria das mulheres estão disponíveis para a minoria dos homens, isso é um fato, está disponível, mas não significa que a dinâmica é exatamente essa, tá? Se você vir para uma cidade interior, você vai perceber que essa dinâmica ela não é aplicada dessa forma, tá? Então é isso que eu critico também. Você pegar uma dinâmica de balada e querer colocar na sociedade, não é assim que funciona na prática. Não é assim que funciona. Agora, óbvio que tem mais mulher do que homem, sim, isso é um fato. E animal, aquela coisa que existia antes do pacto civilizacional foi restaurada. Só que existe. Mas é a vida, né? Não tem o que fazer. Isso, são ciclos. Bom, outra coisa também que eu não concordo, mas isso aqui a gente entraria em um campo muito complicado, questão de pacto civilizacional. Bom, desde quando a humanidade é humanidade, eu acredito que ela existiu já com suas regras. Então eu para mim não existe um ponto central que houve um acordo sobre isso, sabe? As primeiras civilizações pegam o exemplo de Adão e Eva, então ali você já estava bem definido o que era o casamento. É a vida, não tem o que fazer. Tem o que fazer, sobreviver a isso, pra que sua filha não seja uma aborteira que não vai casar e ter filho e seu filho não seja castrado, pra que você não tenha neto, que aí acabou, sua família não vai chegar quando a regeneração voltar. O nome do livro é Red Pill, Bitcoin Red Pill, a revolução moral, tecnológica e financeira, porque essas revoluções todas vão ser consequências da restauração da sociedade, da restauração da moeda. Você acha, por exemplo, que o governo deveria controlar a educação? Você acha que o governo quer que seu filho seja independente, rico, inteligente, ou ele seja burro, pobre e dependente? Claro, sim. O governo controla a educação porque ele controla a moeda. Não é só o governo não, cara. O mercado também. Os magnatas que dominam os governos. Os caras colocam o governo como uma entidade que não é controlada por outras entidades, entendeu? Esse é o problema. Aí o vilão sempre é o governo. Eu tava até assistindo uma live do Fernando Urti hoje sobre a questão
É interessante, eu gosto das lives dele, mas ele sempre tenta colocar o Estado como o maior vilão em tudo, né? Então, quando ele falou, o cara deu uma explicação de um livro, na realidade, que o, o capitalismo ele é deflacionário, ao ponto que ele produz mais do que você precisa consumir, tá? Então ele se torna deflacionário. Só que, por outro lado, para o capitalismo controlar isso, ele também se torna inflacionário, porque agora ele tem que aumentar os preços desses produtos ou gerar uma escassez, tá? Artificial, exatamente para que esses preços não caiam. É até uma coisa, né, que a Nvidia e a AMD tá fazendo agora. A AMD falou claramente que não ia que ia diminuir a produção de placas de vídeo e processador para aumentar os preços. Tá ligado? Tipo assim, os caras falaram na cara dura que vão fazer, né, uma inflação artificial. Eles vão controlar a produção para aumentar os preços. E aí, o Fernando Ucht, ele vai lá e fala que não, mas o capital inflacionário é quem gera o Estado. Ué, mas o Estado é financiado por quem? Pelos bancos privados. É os bancos privados que vai lá e determinam o que vai ser da Bolsa de Valores. Quem causa a inflação nos combustíveis e tudo mais é o mercado privado. Por mais que esse controle esteja na mão de alguns estados, mas as grandes corporações não são estatais. Mas eu vou calar minha boca, né? Porque falando de casamento, eu sou obrigado agora a ter doutorado de geologia, né? Para debater com o cara. Então eu não vou inventar aqui de usar minha lógica idiota de economia contra um economista, porque senão já viu, né? Porque senão ele ia se limitar às coisas ao que ele tivesse capacidade de tributar, não é isso ou não? Você acha que o governo devia regular casamento? O governo devia dizer o que você pode casar com uma mulher, duas e tal? Você acha isso certo? Ter lei de família? Quem devia julgar a família é o cara que tem a autoridade de casar. Seu padre, não é isso ou não? Seu pai, que é uma pessoa que você convencionou. Deveria estar na mão da religião, né? Isso aí eu concordo com ele. Tá? Mas agradeçam a Napoleão Bonaparte. Foi esse arrombado filho da puta que basicamente instituiu o casamento civil, tirando a autoridade da igreja. Hoje em dia é proibido o casamento do 10º mandamento, é ilegal o casamento verdadeiro da igreja. É proibido no Brasil, bicho. As regras que são impostas ao casamento hoje no país, e na maioria dos países, por isso que inclusive os países que ainda reconhecem o casamento do Antigo Testamento, que são os países islâmicos, ainda reproduzem, não é isso? Mais um motivo pelo qual... Não, aí já tá errado. Aí já alfonçou aí. Já alfonsoizou. Casamento do Antigo Testamento. O que é casamento do Antigo Testamento? Casamento do Antigo Testamento é só você ver esse vídeo aqui, ó, mostrando na Bíblia que a poligamia não é correta. Assiste esse vídeo aqui, 50 minutos de vídeo. Você vai ver que não existe essa ideia de casar com várias mulheres, não, filho. Casamento do Antigo Testamento. Aquilo é uma perversão. Casamento mesmo, quando você vai ver Deus instituindo, é macho e fêmea, acabou. Eu afirmo que provavelmente, se as tendências se mantiverem, a maioria dos casamentos em 20 anos serão com dote. Você acha que o muçulmano vai entregar a filha dele de graça pra você? Vai? Explica o que é o DOT pra galera que nunca ouviu falar. Mas já é assim. Não entendi qual foi a lógica dele aí. Lá é assim. Lá não sabe. Até 2002, o nosso Código Civil tinha casamento total. O DOT é um colateral. Qualquer contrato, não existe contrato sem garantia. Não existe contrato sem garantia. Então é o pai da menina se protegendo, é isso? Existe o DOT oriental, existe o DOT O pai ocidental. da menina não. Isso aí já é uma perversão também ocidental, tá? O dote era dado ao marido, caso a mulher causasse algum problema. Em toda civilização e cultura que tinha dote, o dote era dado ao marido, não era dado à mulher. Porque quem poderia sofrer o dano ali, se a mulher não fosse virgem, se a mulher bagunçasse, era o cara. Tá? Isso aí já é uma perversão. Um exemplo, como é uma perversão da cultura ocidental, você fazer festa de 15 anos, rito de passagem para menina. Isso é errado. Nenhuma sociedade séria faz isso. Nenhuma sociedade séria faz rito de passagem para a mulher. Você faz rito de passagem do menino para o homem. É ele que vai ter a responsabilidade. Entendeu? Mas enfim. Sim. Certo? Na Índia, quem paga é o pai da mulher. Por exemplo, pra mulher não entrar de mão vazia. E aí a família pode, inclusive, cobrar o dote de volta se o cara não cumpriu. Isso. É exatamente isso. Entendeu? Porque a mulher, ela entra com o quê? Com nada. Então, o marido é que toma prejuízo. Então, o pai, ele dá o dote da filha pro marido, entendeu? Caso haja prejuízo ou alguma coisa. O papel dele como macho. Mas cobra, inclusive, da família do cara. O nosso dote, da nossa tradição, por exemplo, o muçulmano, você paga pela mulher, por exemplo. E se você matar ela, você tem que devolver o dinheiro. Putz. E se, por exemplo, você paga pela mulher. Um dos seus deveres como homem é sustentar a casa. Se você não sustentar a casa, a mulher, logicamente, vai ter o direito de voltar pra casa do avô e ela vai ser sustentada pelo dinheiro que você depositou. Seus filhos vão ser dele.
Não tem. Então, se eu casei com uma mulher, eu deixo um dinheiro lá de garantia com o pai da mulher. Se eu não tive dinheiro suficiente pra cuidar dela, pra sustentar a minha mulher, ela volta pra casa do pai dela e é sustentada com aquele dinheiro que eu deixei de garantia. O pessoal critica o muçulmano, mas tudo que eles faziam, nós também fazíamos há alguns séculos atrás. Tipo esse negócio de dote, mesmo a parte de cortar clítoris. A gente fazia quase tudo isso que eles estão fazendo, né? Isso de dote e tudo mais. Era um costume, existia assim, tá? Não, o Brasil não era exatamente assim, mas você tinha, assim, diversas regalias e garantias acerca do casamento. O homem tinha muitos direitos, muitas regalias, muitos direitos, tá? Exatamente por quê? Porque se sabia que a carga maior ficava a cargo do homem, tá? Enquanto ele tinha que trabalhar, ele tinha que sustentar essa mulher, ele precisaria de garantias da virgindade dela, ele precisaria de garantias que os filhos seriam deles. Então você tem uma série de coisas, sim, que a sociedade mudou, mas mudou para pior. As leis não são machistas, elas são de proteção da mulher. Tanto é que as feministas estão de braços abertos pro muçulmano na Europa, não é isso? Sim. Cortar o clitóris é proteção à mulher? Não, ele falou menos isso. Menos isso. Ah, entendi. Menos isso. Mas é proteção também é uma norma de proteção à mulher, porque mantém a reputação. Não, elas estão abertas lá pros muçulmanos para terminar de destruir o que resta da cultura deles. É só por Ela aumenta a chance do casamento, reduz a chance de alguém achar. E outra, que a galera não fala. Todos esses movimentos progressistas, eles abraçam qualquer outra religião porque o intuito deles, como base, é destruir o cristianismo. É a última barreira que resta para eles dominar todo mundo, é o cristianismo. Então, por isso que qualquer outra religião possa ter o maior absurdo possível de sacrificar animais, de cortar clítoris de mulher, de fazer as desgraças, de mutilar a mulher, eles vão defender porque o inimigo deles em comum é o cristianismo. Bom, entendeu? É só por isso. Se você for buscar uma lógica, você não vai achar a lógica. Tá? Eles defendem como massa de manobra, mas a ideia de quem propaga isso aí é destruir o cristianismo, tá? Seja o judaísmo, seja o islamismo, seja religiões de matriz africana, o único intuito é destruir o cristianismo enquanto religião, tá? Que é o que segura aí questões morais ainda. Parada fez o que não devia. Por que Deus deu o clitóris? Não, eu não disse que eu sou a favor disso. Eu tô dizendo qual o sentido que as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso pra proteger. Caralho, porque Deus deu. Que pergunta idiota, velho. A reputação da mulher. Não sabe o mínimo de biologia, pelo amor de Deus, cara. O clitóris é a glande, cara. É a cabeça do seu pai. O clitóris. A mulher vai sentir como? Pelo amor de Deus. Não entendeu o que eu tô dizendo? Eu morei com um cara que tinha a esposa dele era cortada, ela queria fazer um curso no exterior, não era casada. O pai disse: se você for inteira e voltar, a pessoa vai achar que você fez o que não devia no exterior, não é isso? Mas deixa achar, ué. Não vai casar com ninguém. A raça dele vai ser extinta. Ela não vai valer nada, vai ser uma vagabunda, inclusive desmoralizar a família. Mas isso ela foi paranoia. Mas e se ela foi pro exterior? Essa paranoia é o modo sistemático, sustentável de manter a humanidade. Que as pessoas produzem a sua própria extinção. Mas daí ela pode ter ido pra Europa estudar sem o clitóris e feito chupisco à vontade. Não vai sentir prazer nenhum, vai ter menos motivação. Ah, não sei não. Chupar um... Ah, né? Ali ela não vai ter prazer, não é isso? O parte que jogou fora, ela não vai ter prazer ali, não é isso ou não? É. Ela pode ter feito, mas vai ter menos motivação, não é isso ou não? Sim. Mas é muita paranoia. Eu acho um pouco de paranoia. Rapaz, é isso que eu acho bizarro, né? Aí você tem um cara que vai defender MGTOW em um canal desse aí e defende esse tipo de coisa. Sei lá, eu acho que é só pra denegrir, porque é essa turma aí, meia maluca, que vai ser pega como exemplo. Não é um cara coerente. Eu acho, sei lá, eu não gosto muito disso não, mas enfim, né? Quem sou eu, né? Eu sou eu aqui no meu canalzinho minúsculo, falando com minha turma, né? Enfim, eu não seguiria um cara desse não, tá? Até porque esse nome aí, 38, é meio doido. Mas enfim, tá? Então, e aí, Cacatua? Gostou do React? Você falou que era bom pra caramba. Eu não achei tão bom não, cara. Achei meio zoado. Mas, enfim, tá aí. Né? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.